Mas vamos pedalar hoje, vamos pedalar, pedalando pelo meu Paraná. Pedalando pelo meu Paraná, com o nome do projeto assinado pelo professor Joel Muniz. O professor Joel, que por diversas vezes esteve conosco aqui na Integração, falando sobre a atividade de idioma italiano, né? Trazendo alunos também na época do Senai, a gente conversando num diálogo muito próximo sobre toda a sua atividade. Mas o professor Joel, não sei, né? Alguns vão dizer o seguinte, ele escorregou em algum lugar, bateu a cabeça... e agora está fazendo esse projeto. Que ideia é essa, Joel? Seja bem-vindo, bom dia. Está em tempo ainda no Feliz Ano Novo, hein? Bom dia, Paulo. Feliz Ano Novo para ti, para todos os ouvintes também aqui de Toledo. Bom, Pedalando pelo meu Paraná é o título que a gente deu, né? Eu sou paranaense, nasci aqui em Autônia, na região oeste do Paraná, sempre morei nesse estado. Aí nisso não tenho pretensão nenhuma de sair daqui, então acho que o pronome possessivo ficaria legal aí no nome do projeto, né? Então, esse projeto é uma viagem turística que vai durar aí de 23 a 24 meses. Nossa! Quase 2 anos de duração. Tá no planejamento aí? Está no planejamento tudo já, então 23 a 24 meses, e que consiste em visitar todas as cidades do Paraná, as 399 cidades, e que não é só passar. A história, a gastronomia, a cultura, os pontos turísticos, os pontos naturais, registrando tudo isso para quem estiver em casa acompanhando poder conhecer um pouquinho do nosso Paraná também. Daí se transforma em nosso Paraná, né? Exatamente. Mas isso no pedal, cara? No pedal. No pedal. É porque assim... O que aconteceu? Eu tenho... chama muito mais a atenção das pessoas, abre muito mais portas, inclusive para patrocínios, porque a viagem eu posso fazer de carro, num plano B lá futuramente, só que é uma viagem de carro com esse mesmo roteiro e já não chama tanto a atenção. Então, o Pedalando ele seria mais interessante nesse aspecto. Bom dia lá para o João Rodrigues, você já está nos acompanhando, né, João? Está na sintonia com a gente aí. Será que o João pedala também ou não? Será que ele vai da bike ou não? O professor Joel aqui, você já tinha experiência em bike? Você é atleta também, Joel, nas horas vagas? Quando a gente fala atleta, a gente tem aquela visão do cara musculoso, alto, forte, tá sempre na academia. Quem tá vendo aí para cabeludo assim, né? Ajeitado. Pelo Facebook, tá vendo que eu sou baixinho, magrinho, então eu fujo aí desse estereótipo de visão de uma atleta. A gente já teve experiências, tipo, eu quando vim para a região oeste do Paraná, isso há 20 anos atrás, que eu sei de Borrasópolis, aqui no Vale do Ivaí, eu e um colega meu, que era professor também, na época eu não era ainda, tinha acabado de me formar, eu vim para Cafelândia visitar alguns parentes, tinha parentes também em Cascavel, e a gente veio de bicicleta naquela ocasião. Foi de lá, 400 quilômetros. A gente foi numa pescaria, falou, vamos. Fizemos um roteiro e viemos. Quando eu cheguei em Cafelândia, meu primo que trabalhava na Copacol, fez a ficha lá, falou para eu fazer a ficha, eu falei, vou fazer, e com a minha cabeça lá do interior de Borrasópolis, daqui 2 anos eles chamam. No outro dia... me ligaram, né? Ligaram pro meu primo, eu fiz, chama o guri aí para ele vir fazer a entrevista que ele já vai começar a trabalhar. No outro dia. O meu amigo, né, o professor Honório, voltou sozinho para Borrasópolis e eu fiquei aqui. Foi assim que eu vim aqui parar na região oeste do Paraná. De Cafelândia, vim para Cascavel, de Cascavel eu vim para Toledo. Aqui foi onde eu estudei, casei, então tudo isso que eu criei, essa história aqui, foi por causa de uma viagem ciclística. Isso. Em 2003, quando eu já estava 1 ano trabalhando na Copacol, eu fiz uma viagem patrocinada por eles, também pelo Anel de Integração, foram 1.500 quilômetros, 19 dias. E aí, em 2006 para 2007, eu e novamente esse professor lá de Borrasópolis, nós fizemos o contorno do estado durante 30 dias, foram 2.500 quilômetros. Ah, tá, então tu já tem, né? Uma maior. Bem mais pensada agora para um projeto que não é só pedalar, mas que agora a gente vai colocar aí uma divulgação das cidades também nesse meio, né? O total aí vão ser 11.555 quilômetros nesse percurso que passa por todas as cidades. Então a gente construiu um roteiro que priorize todas essas cidades. Você já vai falando aí, enquanto isso eu vou tentar mostrar também pelo facebook.com/integração Toledo o roteiro, hein? O mapa do estado do Paraná tá todo desenhado aí, tem algumas linhas aí em vermelho, outra em azul, não entendi aqui, Joel, o que é? Um é o contorno e outro é a parte aí da entrada das cidades, como é que é? Eu não tô achando a ponta de saída aqui, viu?
aí São três coisas. É verdade, são três essa coisas. primeira fase a gente faz um giro aí contornando, depois Que é em vermelho, assim, em vermelho. né? Depois em azul você tem um giro mais interno e depois você tem mais uma ida e volta ali em preto na terceira fase. Certo. Falando um pouquinho dessas fases aí, Sim. a gente pretende começar nessa fase vermelha, saindo de Toledo em 1º de agosto deste ano, e vai passar por 109 cidades, esse percurso vermelho. Uma média de... são 3.244 quilômetros nessa fase, uma média aí de 30 quilômetros por dia entre uma cidade e outra. Tem cidade que vai dar aí 5 quilômetros de uma na outra, mas tem cidades que vai dar 95 quilômetros também. Sim. E aí a gente vai passar subindo aqui Guaíra, a divisa com São Paulo, descendo o litoral, passando, beirando aí as últimas cidades que faz divisa com Santa Catarina, até chegar em Capanema. Em Capanema a gente tem um probleminha ali para definir se a gente vai cortar pela Argentina, vai ver se vai estar liberado, como é que vai funcionar todos esses esquemas, ou vai ter que dar a volta para chegar em Foz do Iguaçu e aí terminar esse primeiro giro novamente em Toledo. E a previsão de terminar em Toledo aí é 31 de janeiro aí de 2023. Ou seja, são 6 meses... 6 meses para fazer esse giro esse contorno vermelho. De 3.000 quilômetros. 3.244. Tá, isso aí. Então, beleza. Então, eu entendi. Então, sai daqui, vai para a região lá de Guaíra, Umuarama, vai subindo, é isso? Vai subindo e contornando. Lá na fronteira, na divisa, aliás, com o Mato Grosso do Sul, vai depois divisa com São Paulo, o Norte Pioneiro, daí chega para a capital também? A capital vai ter... No segundo giro. A litoral, sim. A litoral é no primeiro. Então desce Paranaguá. E aí sobe a serra. Aí tem essa. Eu já subi essa serra de bicicleta ali, é bem interessante. Né? Vai Tijucas do Sul, toda aquela região ali. A gente tem alguns pontos bem interessantes para conhecer a Ilha do Mel, Superagui, o Porto de Paranaguá. Então, a gente gasta um tempo maior nessas localidades, porque a gente vai registrar o que está lá também, né? Certo, aí desce lá a União da Vitória, vai passando Clevelândia, essa região toda, né? Para depois voltar pelo sudoeste, Foz do Iguaçu e chegar a Toledo. Daí. Exato, aí termina em Toledo o primeiro giro. O primeiro giro. Duração de 6 meses daí. Tá. Aí essa segunda fase que está aí em azul é a fase maior. Ela vai passar por 152 cidades, são 4.283 quilômetros. Esses quilômetros eu estou falando assim de cidade a cidade, mas internamente você acaba andando mais que isso. Tem uma média aí de 28 quilômetros entre uma cidade e outra, mas novamente você tem cidades mais próximas, cidades mais distantes. Como é que você fez essas contas aí? Você foi no Google Maps? E-mail, então você tinha que pegar uma linha e ficar. Hoje você tem essas facilidades. Sim, sim. Mas foram horas aqui de estudo, hein? Para montar esse roteiro. Porque você não é só montar um percurso, tem que montar um percurso que passe por todas as cidades, para você não ficar indo e voltando. É o menor percurso possível que passe por todas as cidades. E aí, nesse percurso, nós vamos ter a capital do estado, né? No segundo giro. Nesse segundo giro azul aí, Prudentópolis, Guarapuava, Guaraniaçu, até chegar em Cascavel. Aí a gente termina em Cascavel em 13 de outubro de 2023. E que aí vão dar 8 meses e meio. Esse segundo giro que é a maior, segunda né? fase. É maior. Exatamente. Tá. E a terceira fase, que aí é o que está em preto no mapa. Sempre saindo de Toledo, hein? O segundo giro a gente terminou em Cascavel. Mas Cascavel, Toledo aqui é do lado. Isso, né? Aí a gente parte de Cascavel, vai passar uns diazinhos aqui em Toledo também. Né? Sai no dia 17 de outubro de 2023. E nesse terceiro giro tem 138 cidades, 4.028 quilômetros, uma média de 29 quilômetros entre uma cidade e outras. E aí a gente vai bem para o interior mesmo, né? A gente vai pegar aqui Cascavel, Corbélia, já entra para Braganey, Iguatu, e aí tem muitas cidades que nem eu mesmo conheço nessa parte aí. Então a gente só tem o percurso. Tá? E pretendemos terminar esse terceiro giro em 30 de junho de 2023, ou seja, mais 8 meses e meio depois, ou seja, do terceiro giro, 8 meses e meio. Então são 6 meses do primeiro, 8 meses e meio do segundo, 8 meses e meio do terceiro. Isso a gente está colocando sem nenhum imprevisto. Contagem geral,
23 meses, eu estou jogando 24 meses, 2 anos, porque você tem que contar que pode ter tempo ruim, chuva, e não tem por que a gente sair. Mas tá um mesinho só de folga ali. Hein? Não, um mesinho. Mas eu não posso falar exatamente. Com certeza eu vou estar lá. Sim. Porque eu estou encarando isso aí como um trabalho. Por quê? Porque eu vou estar deixando no meu trabalho, que é lecionar na escola, na rede pública, na rede particular, e eu também tenho a escola de italiano, e vou estar envolvido com esse projeto. Então esse vai ser o meu trabalho nos próximos 2 anos, né? Então a gente vai mostrar aí tudo que essas cidades têm. E nós vamos mostrar aí para quem estiver acompanhando de casa. Vai ser pelo YouTube? Você vai fazer? A gente tem o canal no YouTube, a gente está tentando monetizar ainda. Até então, eu tenho esse canal no YouTube, na verdade, desde 2008, quando o YouTube começou. Só que a minha intenção com o YouTube, desde o começo, sempre foi compartilhar links, materiais que eu criava para alunos ou para os clubes desbravadores e coisa e tal. E nunca foi monetizar. E agora, este ano, a gente, com essa ideia aí, a gente está tentando alcançar esse projeto de monetizar o canal, que não é fácil, porque a gente precisa ter 4.000 horas nos últimos 12 meses. Então eu estou aí com 1.000 e poucas horas somente, então inclusive quem tiver em casa pode entrar no canal lá. Como é que é? Joel Muniz? Joel Muniz, né? Depois eu deixo o link aí também. Um abraço para a Graciele Quirino, tá cumprimentando. Grande, bom dia, professor Joel. Essa sofreu comigo já. De aula de italiano ou de... foi de português, se eu não me engano. Graciele. A Graciele parece que é de Vila Nova, hein? Vila Nova, exatamente. Isso, Fizemos até um filme lá, né? Teve até filme? Não acredito. Mas várias facetas aí do professor Joel Muniz, hein? Eu só conhecia das aulas, assim, vamos dizer assim, da aula normal, né? É normal. Mas eu tô achando interessante o calendário. A ideia é começar em agosto. Agosto de 2022, esse é o nosso plano A. Primeira cidade... São Pedro do Iguaçu? São Pedro, isso. Sai pra cá, né? São Pedro e Vera Cruz e vai indo. Então, atenção, hein? Olha só. Por esse projeto, pelo projeto Pedalando pelo Meu Paraná, do professor Joel Muniz, sai de Toledo em agosto. E a ideia é sair no dia 1º de agosto, é isso? 1º de agosto. 1º de agosto. E a primeira cidade, São Pedro do Iguaçu. Exato. Aí vai seguindo. Vera Cruz, daí aí pega de Vera Cruz, vai para Ramilândia. Exato. Ramilândia, Itapulândia, Missal e assim por diante. Vai pegando toda a região aí, Santa Helena, Entre Rios, Pato Bragado, Marechal, Mercedes, né? A ideia é fechar o mês de agosto, deixa eu só verificar aqui, vai passar por Querência do Norte, aí é Santa Cruz, é isso? Exato. Dia 31, né? Santa Cruz aqui, né? Santa Cruz Machado. É isso, então tá certo, no dia 31 de agosto. E depois, daí, setembro começa lá em Porto Rico, né? E assim por diante. A ideia é você sair cedinho de uma cidade até na outra, chegar cedo na cidade, fazer todo o registro, passar o dia naquela cidade. Na cidade, em cada cidade. Como é que é? Você vai chegar em São Pedro do Iguaçu e vai falar com o prefeito lá? Na verdade, não precisa ser necessariamente alguém oficial. Autoridade ali. Alguém que guie para São Pedro, a gente conhece porque é vizinho, a gente sabe mais ou menos o que tem. Mas o que nós vamos estar fazendo nesses meses que antecedem a viagem? Nós estamos criando uma série no YouTube que é Antes da Viagem e o nome da cidade. Tá. Então, assim, a gente queria inicialmente fazer um pequeno histórico, né? Falando aí um pouquinho da origem do nome, população, história, gravando isso. Só que daí isso não ia repercutir tanto. O que eu pensei? A gente vai entrar em contato primeiro com a cidade. Obviamente você vai entrar em contato com a entidade oficial, nesse caso Secretaria de Turismo, Secretaria de Educação, Secretaria de Cultura, ou os órgãos de imprensa da própria prefeitura, para estar gravando uma entrevista com alguém da cidade, aí pode ser qualquer pessoa. Uma indicação que seja feita por eles, né? E aí isso repercute bem mais, porque ao invés só de eu compartilhar o link, vai ter a pessoa de lá também compartilhando a entrevista, que então o alcance é maior, e isso vai ajudar aí a monetizar um pouquinho mais, né, a chegar nessas 4.000 horas antes da viagem. Né? Então a gente já vai criar nessa série aí. A primeira cidade que a gente vai entrevistar é a cidade de Borrasópolis, que foi onde tudo começou, e lá a gente já vai...
eu saía de Borrasópolis. Aham, Né? aham. E lá a gente já marcou com o prefeito, já a entrevista para semana que vem. Uhum. Então ela Borrasópolis, o prefeito Dalto Moreira, lá vai ser a primeira pessoa entrevistada que vai falar, é um vídeo curtinho de 20, 30 minutos, falando um pouquinho do histórico aí da cidade. Então esse vai compor aí a primeira das 399 entrevistas. E aí isso vai abrindo portas. Porque assim, a gente tem uma planilha de custos, e eu não sei se eu vou. Qual que é o tempo aí, eu posso Não, falar vamos até lá. 3 horas da tarde? É, mais ou menos, 2h55. A gente está pensando num carro de apoio, inclusive eu já fiz o convite para minha esposa ir junto, porque é 2 anos fora, então acompanhando é muito mais fácil. A gente já se conheceu acampando, se apaixonou fazendo rapel, casamos, e aí montanha, mergulho, então essa vai ser uma atividade mais radical também, então já faz Não parte deixa da de ser, aventura também. Então exatamente, aham. é importante estar alguém que está falando aí a mesma linguagem. Uhum. A gente fez o convite para ela estar acompanhando de carro de apoio, que não é só aí o carro de apoio, mas ela vai estar trabalhando inicialmente com todo esse material que está sendo produzido. Então a gente vai ter uma coleta aí de vídeos de 2, 3 horas por dia, que pelo menos um videozinho por dia a gente tem que, 1 ou 2 tem que soltar. Sim. Vai ter um material muito mais grosso e grande que a gente precisa distribuir aí, quem sabe, com uma editora para fazer um produto melhorzinho aí, de qualidade daí, inclusive. Esse agora, durante a viagem, é só para mostrar mesmo as coisas principais de cada lugar. A gente vai fazer um material melhor depois com essa empresa que a gente está procurando aí. Sim. Mas em cada um desses locais, a ideia é destacar o quê? O turismo? Não Desses só o turismo, né? História, curiosidades, gastronomia, pontos turísticos, pontos naturais, porque hoje quando a gente fala assim, talvez uma cidadezinha não tem um ponto turístico muito conhecido, mas ele tem uma cachoeira legal, que o turismo de aventura é interessante, então que é pouco comentado hoje, né? Então tem uma caverna lá, tem uma cachoeira ali, tem uma trilha, que isso ajuda a divulgar também. Isso. Só que uma viagem como essa, durante 2 anos, obviamente tem um custo grandinho, né? Você já fez essa conta também, Já né? tem a conta, já tem que tudo. ser... Exato. Tem Mas se a gente pensar 23 meses, tirando os dias que a gente vai estar aqui em Toledo, porque que eu pensei? Como eu encaro isso como um trabalho, o trabalhador comum, ele tem o fim de semana para descansar. Então eu já separei aí um dia que eu vou parar sempre no sábado para descansar em um lugar específico e um outro dia durante a semana numa das cidades mais importantes, que não é só para descansar, mas para também trabalhar com esse material que está sendo produzido. Então você está trabalhando... Não é só pedalar, né? Não é só vai pedalar. Vai ter um tempo de desenvolvimento, um trabalho intelectual aí também, exatamente, tem uma produção de material por trás disso aí. E aí, com isso, apesar de ter essa divulgação, a gente tem o carro de apoio, que tem um custo também. Eu tenho um Celta hoje. A minha intenção é conseguir trocar ou numa Dobrô ou numa Kombi e adaptar ela para viagem. Inclusive, se tiver aí uma garagem que queira patrocinar... Estou colocando aqui por baixo uma alimentação a R$20, que é o mínimo que a gente vai encontrar praticamente aí na cidade. Você tem que colocar a inflação aí também. Eu não tô... Eu tenho aí R$46 mil só de alimentação. Nossa! Se eu for colocar hospedagem, 2 pessoas, um quarto simples aí com o café da manhã, que daí eu estou colocando alimentação, almoço e janta, o café da manhã nessa hospedagem, aí uns R$100, a gente teria mais R$65 mil. Então aqui já passou de 100. Sim. Olha a conta, gente. Chegando na cidade, essas portas vão se abrir, então é muito fácil, eu penso, porque nas viagens anteriores que eu já passei foi assim. O pessoal da cidade receber, não, vem almoçar na minha casa. É muito receptivo, então, hospitaleiro. Principalmente com a bicicleta. Agora, se eu for de carro, já vai ter uma... E aí, se eu tiver com um carro de apoio também, não tem aquela necessidade de hospedagem.
Tenho convite sempre das outras pessoas também para almoçar, porque a ideia é justamente essa, conversar com as pessoas. Isso. Não é só fazer o esporte, pedalar, então a gente quer estar em contato com as pessoas, conversar, conhecer as curiosidades, então esses convites vão surgir. Então, praticamente eu anulo da minha conta alimentação e hospedagem. E o que surgir eu encaro por conta própria. Tem um parente na cidade Sim, e tal, né? Um vai abrindo a porta pro outro, né? O de São Pedro conhece um de Veracruz, vai chegar amanhã, tal dia, então... Ou mesmo que não seja da cidade tão próxima, pode ser lá do norte do Paraná, daí você já sabe que lá... tem contato, então as portas vão se abrir nesse requisito. Sim, então eu fico despreocupado com alimentação e hospedagem, né? Por causa dessa questão. Então as contas nós temos aí, carro, alimentação, hospedagem, tem o que mais aí? Eu vou colocar aqui vestuário. Se eu tivesse em casa, eu tenho que comprar roupa para mim. Então eu não coloco na ponta do lápis isso, né? Calçado, roupa, a não ser que, por exemplo, a gente tem um patrocinador que queira colocar a marca e aí tem que ser mandado fazer isso em algum lugar específico. Isso daí tem um custo, que daí, obviamente, eu coloquei aqui na ponta do lápis para a gente saber. Mas, no geral, né, algumas peças de roupa, divulgando o evento. Tem a troca da bicicleta, tem a manutenção dela. Fotográficos, tem a GoPro, você tem computador, você tem os HDs externos, você tem que ter um material bom para você produzir um material de qualidade Aí também. Tem que chegar na cidade e ver se tem Wi-Fi na cidade. Exato. Aí, no carro, que nem os ônibus têm, o carro pode ter, mas é o mesmo do celular, né? Ele vai melhorar aí a capacidade, a quantidade de tempo de acesso praticamente. E aí tem o que é mais caro nisso tudo, é o carro, né? Então se eu for trocar por uma Dobro ou por uma Kombi, pegar uma coisa boa, eu pego ali, eu vou jogar abaixo aqui uns 40 mil, a Dobro você tem muito mais caro, né? Uma Kombi nova você acha aí você tem a adaptação para fazer nela. Nesse ano eu estou fazendo um curso de marcenaria. Então eu mesmo já encaro a adaptação. Mas aí eu mesmo encaro, deixo ela do jeito que eu quiser. Fora isso, você tem combustível. Então você tem praticamente aí 12 mil quilômetros, mas o percurso que você anda internamente, estou arredondando aqui para 15 mil quilômetros. Se você pegar 10 quilômetros por litro e fazendo o preço de hoje, vou colocar aqui 7,50, tem lugar que está mais, tem lugar que está menos, você já tem aí 11 mil, um pouquinho mais de 11 mil só de combustível. Tá? E aí, assim, como eu encaro isso como trabalho, eu estou oferecendo esse projeto para alguma empresa que queira patrocinar. Porque é um período que eu vou estar saindo de casa, deixar o Estado, deixar a rede particular e deixar também a minha escola para estar fazendo essa aventura. Então, eu preciso de uma ajuda de custo para manter até a minha casa e manter juntamente comigo e tudo isso, a minha esposa também, que teria de deixar a escola que ela trabalha de manhã e de tarde, trabalha na cantina de manhã em uma escola e à tarde trabalha como professora na mesma escola. Então, seriam duas pessoas que estão deixando o serviço para fazer esse projeto. Então, tem que entrar na conta. Tem que entrar na conta. Então, e para entrar na conta também aqui o nosso horário. Já está na hora do intervalo, 11h36. O professor Joel Muniz está com a gente aqui na Integração Toledo, destacando o projeto Pedalando pelo Meu Paraná, que começa em agosto desse ano 2021 e vai até... 2022, desculpa, já mudou o calendário, gente, desculpa aí. Agosto de 2022, vai até, então, numa primeira etapa, até janeiro de 2023. Exato. Depois até junho, é isso, 2023, e finaliza em junho de 2023 aqui em Toledo. Né? A segunda etapa vai até outubro de 2023. Finaliza em outubro de 2023? Mas deve ser rápido, 24. Hein? 24. Outubro de 24. Exato. Isso, outubro de 24. Um número a mais ali. Então tá certo. Aí só para eu ficar bem certinho também na minha conta. Então finaliza em outubro de 2024. Gente, coisa danada, né? Vamos lá, né? Ele tá comentando com a gente que o professor Joel, daqui a pouquinho também vou trazer um recado de um outro ciclista aqui de Toledo também, que percorreu mais de perto de 2.000 quilômetros, 2.100 quilômetros, que é o Delmar Hoffman também. Já conseguiu mandar um recado pra gente, encontrou um sinal da internet lá. Opa! Já mandou. É aquela história, né? Como a gente fala, né? Às vezes você tá ali pedalando, mas
a dificuldade de comunicação, a questão dos desafios da estrada. Vamos falar um pouquinho também disso aí, né, Joel? Que tem que estar na cabeça, muito bem organizado também essa ideia aí. 11h37, intervalo, a gente volta já no nosso Contraponto da Integração, Toledo. É o nosso contraponto com você aqui na sua Integração Toledo, 11 da manhã com mais 42 minutos, 11h42, o professor Joel Muniz está com a gente aqui na Integração Toledo, falando sobre o projeto Pedalando pelo Meu Paraná, que ele desenvolveu, está aí organizado, tudo, não está no rascunho não, né, já está tudo na planilha, tudo certinho aí, hein, tá tudo certinho, mapa desenhado, distâncias a percorrer, já se organizando também para as conversas, para o diálogo, planilha de custos, né? Não é simplesmente pegar a bike e sair ali, né? E viver aí na base da ajuda de qualquer um. Não, tem que ser muito bem organizado, muito bem planejado. Como a gente fala, né? Existem os riscos das estradas, tem que ter muita atenção para isso. Já vamos falar sobre essa questão de riscos nas estradas, mas vamos falar também com outro cidadão aí, aqui de Toledo, que é o Delmar Hoffman, o Delmar que surpreendeu, hein? Surpreendeu. O Delmar já foi secretário de Meio Ambiente aqui de Toledo, esteve envolvido também em governos, é advogado. Em outros momentos, o Delmar conversava conosco também sobre uma primeira grande trecho que ele fez, foi de Toledo a Aparecida, São Paulo, lá onde ele visitou lá o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Na época, a gente conversava com ele aqui mesmo na Integração, destacando justamente as situações, né, perigos das estradas e tudo mais. Aí o Delmar resolveu fazer agora um outro trajeto, meu amigo. Ele cumpriu agora com a sua conclusão realizada no município de... como é que é o nome do município? Bom Jesus da Lapa, na Bahia, cara. Ele saiu daqui de Toledo no ano passado em direção à Bahia. Quase 2.000 quilômetros percorridos na estrada. Delmar, ele vai passar um recado pra gente agora também aqui, professor Joel, até pra gente entender um pouco esse processo para cada um, né? É diferente às vezes para cada um. Ô Delmar, seja bem-vindo aqui, bom dia para você. Tá na estrada, tá no trecho, né, Delmar? Bom dia, Paulo. Então, eu já cheguei em Bom Jesus da Lapa, saí dia 26 de casa, eu cheguei ontem à tarde. Foi uma jornada dura, muita chuva, mas uma parte da chuva, na verdade, era uma bênção, né? Porque na nossa região, nossa seca, difícil, aí que todo mundo está atravessando uma situação difícil. E eu peguei praticamente todos os dias, mesmo no dia que eu saí de casa, já peguei chuva antes de Campo Mourão. Sim. Mas foi pouca chuva. Infelizmente eu ver um contraste na nossa região que sempre está chovendo, sempre chove nessa época do ano bastante, Verdade. Com pouca chuva, e aqui que chove menos, excesso de chuva. Foi o contrário. Mas conseguimos chegar, foi uma jornada longa, a maior que eu fiz até hoje, 2.171 quilômetros. Olha. Não foi muito fácil não. Mas conseguimos chegar, graças a Deus, foi uma emoção muito grande na chegada. Sempre você chega exausto no fim das forças físicas e até mentais, porque encarar a estrada nessa distância aí não é fácil não. Mas já vamos começar a preparar para a próxima, né? Tá certo. Valeu, um abração. Um abração, obrigado, hein, Delmar? Sucesso aí também, né? Parabéns aí para a iniciativa. Ele vai falar na volta, a gente já está combinando aqui também na volta do Delmar, para falar um pouco mais também dos objetivos que ele tem de vida ao realizar também essas pedaladas aí, né? Essas viagens aí que ele faz com a sua bicicleta, né? Uma delas foi para Aparecida, já teve outras, acho que me parece, para Santa Catarina, e agora essa para Bom Jesus da Lapa, na Bahia. O que chamou a atenção do Delmar para sair aqui de Toledo no dia 26 Depois do Natal, e chegar, né? Exatamente, né? Saindo daqui de Toledo em direção, então, a Bom Jesus da Lapa, na Bahia, né? São situações. Às vezes o cidadão, né, professor Joel, vai sozinho, às vezes vai com um carro de apoio, né? Justamente para acompanhar também aquelas situações que existem os perigos das estradas. Como é que está se preparando para isso, hein, também, Joel? Porque, afinal de contas, tem situações e situações, tem o risco da pista, do asfalto, estradas sem acostamento, são os caminhões, o movimento. Algumas estradas você vai passar tranquilamente, né? Vai praticamente você, como diz o outro, né? Você e Deus ali no caminho, você e a estrada. Mas e como é que está se preparando para isso também? O Delmar mencionou esse aspecto, a exaustão física e às vezes até mental. Exato. É porque, por exemplo, quando você faz uma viagem que você tem a meta de chegar no local, você quer chegar naquele local o mais rápido possível, então você vai passar aí 3, 4 cidades num dia, que é um pouco diferente do que nós estamos fazendo aqui. Então nós estamos fazendo tecnicamente um projeto pouco cansativo, porque você vai de uma cidade na outra cidade, aí você vai parar, vai registrar, vai pousar ali no outro dia, somente que vai. Agora, os perigos, eles existem, e a gente não pode minimizar esses
esses perigos aí. Que os aham. perigos não é só para quem está com a bicicleta, é para quem está de carro de apoio, é para quem está na estrada em si. Você veio aqui para o centro, as dificuldades, os perigos tá. Eu costumo dizer que o maior acidente que eu sofri até hoje, que assim teve um risco de vida, foi dentro de casa, quando a panela de pressão explodiu e passou voando na minha orelha. Então, assim, às vezes a gente tem a visão de que aquele lugar é perigoso. Quantas coisas aconteceram nesse final de ano? Ó, tem um grupo lá em Capitólio, né, numas férias, aí cai um bloco de pedra. Então, são coisas que não tem como prever, mas você tem que cuidar, porque o risco existe em todos os lugares, você tem que estar ciente que eles existem, né, cuidar para que os acidentes não aconteçam e tem que estar alerta, né, sempre alerta. E nessa questão aí você tem que ter um preparo também um pouco psicológico, né, eu vou citar aqui no meu caso, porque são 2 anos, não é uma viagenzinha assim de um fim de semana, vou até Cascavel e volto, né. Tem isso, né, para cuidar. Tem isso. Bom dia para Thalita, acho que foi aluna aí do professor Joel também, Thalita Cristina, mandando um abraço também aqui. Vila né? Nova também, né? Acho que deve ser, né? O pessoal de Vila Nova tá ligadinho aí. Tá, hein? Olha, ele foi do 2015, aula lá. 2015, Olha só, o pessoal lembra bem aí, né? É aquela história, né? Que bom, as pessoas têm um carinho especial pelos professores também, né? E o Joel fez a diferença com toda certeza aí, nesse espaço, nesse aspecto aí. Ô, Joel, nessa questão, assim, particularmente ainda, o espírito aventureiro faz parte de você, Joel? Eu gosto bastante, já desde muito tempo, assim, já trabalho na área com os desbravadores, que é acampamento, a área de escotismo em si, não é o mesmo grupo, mas então acampamento, rapel, mergulho, caminhada, trilha, montanha, então Legal. isso a gente já tem praticamente no DNA. Mais alguém da família ou só você que é o maluquinho? Não, aí só da história? Sim, só eu daí. Uhum. E a gente tá sempre junto aí com a gurizada fazendo essas trilhas, indo para lugares, conhecer, né? Então, esse é um desafio novo. Um desafio novo aí, mas a aventura faz parte. E a aventura ela é interessante e deixa de ser maluquice a partir do momento que você está planejando ela corretamente, né? Você vê, tá tudo no papel, então, Isso, custos, estava falando do custo lá, a gente tinha uma previsão geral de tudo que for gastar aí, por exemplo, nesses 2 anos, uns 305 mil. Mas eu já consegui reduzir isso para 130, que já é, né, falar, vou usar aqui só o que é necessário Bem mesmo. enxuto, um orçamento enxuto. Que é para colocar aí o vestuário, a manutenção de bicicleta, vestuário caso tenha alguém que precisa, o combustível e aquela ajuda para a gente manter a nossa casa aqui, porque a gente também não está abandonando nada aqui para sair para a estrada. Então, basicamente, esse o valor, né? 130 mil. A gente está procurando os patrocinadores ainda. A princípio, a gente teve a ideia de falar com a Itaipu, só que não se encaixa dentro do que eles propõem lá como financiamento para esse tipo de evento, né? Eles têm mais só aqui dentro da região e tem que ter um CNPJ, coisa e tal. Então a gente criar um negócio para receber um recurso, eu já achei que já é meio falcatrua, então não vou mexer nesse sentido, né? A gente espera encontrar uma empresa, né, que queira divulgar durante 2 anos o seu nome dentro de todas as cidades do Paraná, que vai ter o adesivo no carro de apoio, na roupa. A gente sabe que a gente está num momento que o recurso não é tão simples, né? Mas a gente está à procura para a gente conseguir executar o nosso plano A. E aí tem todos os vídeos que são produzidos, vão estar aparecendo também as marcas aí nos vídeos. Provavelmente a cada lugar que você chega, você tem entrevista, que você pode colocar lá o carro de apoio atrás enquanto está sendo filmado. Quando o órgão de imprensa libera que você mencione a marca, você pode mencionar. Então, para interessante, né? Alguma empresa, então algum empresário que tiver interesse, a gente está aberto aí para fazer essa parceria. Né? Então, o valor total aí de 130 mil. 130 mil aí. Para 2 anos. Né? Então, para dois 2 anos, não é? Então, divide por 2 aí no mínimo, você né? dividir aí por mês, porque esse aporte pode ser mensal, você vai ter um valor aí baixo.
tecnicamente. Tá. Dos riscos mencionados aí, dos riscos minimizados também, então, é questão de alimentação, transporte, segurança na estrada. Que mais que você levou em conta aí? Para riscos, a gente tem que preparar o nosso equipamento o ideal para essa caminhada. Por exemplo, eu tenho uma bicicleta que não é uma bicicleta de corrida, porque não é corrida que eu vou fazer. É de percurso mais longo. Então, eu já tenho essa bicicleta aí desde 2006. Eu vou adaptar alguns recursos a mais nela para estar preparado para isso. E aí, como a gente tem o carro de apoio, o peso maior vai estar no carro, não está com a bicicleta. Então a gente não vai estar carregando barraquinha, computador, roupa, essas coisas. Então isso facilita, né, o processo também da viagem. E aí é conhecer bem as estradas, né? Porque assim, no mapa é uma coisa, mas tem lugares que você olha ali que tem uma estradinha, mas parece que é asfaltada, no mapa marca que é asfaltada, mas chegar lá não é. Então isso pode ser bom, isso pode ser ruim, mas você tem que estar sempre ciente que qual estrada tem acostamento, qual não tem, qual tem mais movimento, qual é o horário melhor. Como a gente vai sair logo depois das 5 da manhã para estar chegando entre 8 e 9 horas, você pega um movimento baixo indo nas estradas. Então você já está pensando nesse aspecto em relação à segurança, né? Isso é fundamental, né? Bom, são situações que a gente fala o seguinte, né? É inspiração, é motivação. Isso envolve tudo também, né, Joel, para a vida, né? Exato. Eu digo que é uma viagem de experiência. Assim como na literatura a gente tem aquela viagem do herói, que ele sai de um lugar, vai para outro, para encarar um desafio no final e conseguir vencer. Essa viagem é uma viagem de experiências, porque além de você mostrar tudo aquilo que o Paraná tem para quem estiver em casa, para nós, pessoalmente e profissionalmente, é muito interessante. Apesar de passar 2 anos fora pedalando, eu tenho certeza que quando eu voltar para casa, voltar para Toledo, isso não é algo assim com um certificado, mas vai fazer parte do currículo. Quando eu chegar numa escola, eu falo assim, eu conheço todas as cidades do estado. Conheço histórias, casos, e isso tem um valor, né, que é muito maior do que... se eu ficar em casa 2 anos, eu vou ganhar muito mais que esse valor aqui durante os 2 anos, de 130 mil, né, trabalhando em todos os lugares que eu trabalho. Mas o valor agregado de experiência, isso não tem o dinheiro que vai pagar. Né? Então, futuramente, quando eu chegar numa escola, eu falo, aqui tem um currículo diferenciado para oferecer. E quantos projetos, porque eu tenho essa intenção de conhecer projetos culturais e educacionais da cidade. Das cidades, Você vai poder ter uma base muito forte aí, exatamente de informações, de elementos, para depois trazer para casa. Você vai linkar um ponto com o outro, né? Vai ligar uma situação ou outra e vai conseguir desenvolver. Seja na forma de vídeos, de livros, depois da própria experiência para ser contada, as palestras, enfim, outras situações mais, né? Vai desdobrar muita coisa por aí, com toda certeza, né? Eu imagino, né? A gente já tem essa ideia do livro, logo depois que volta também. A gente sabe que a divulgação desses materiais ele vai ocorrer com o tempo daí. Né? Que legal. E a gente espera aí, logo nesses primeiros meses, aí conseguir aí monetizar o canal, porque daí você já tem um incentivo a mais também. Né? A gente sabe que não vai viver com... Não vou viver de um youtuber, né? Continuar ali na estrada, né? Então, para quem quiser acompanhar aí o Joel Muniz, a partir da próxima semana já vai ter vídeos específicos sobre cada cidade, onde vão ser entrevistadas as pessoas, né? Então isso vai ajudar a monetizar o canal e a gente vai estar divulgando aí. E tem outros meios de doações de pessoas, de empresas que vão estar entrando também. Então a gente sempre... isso já aconteceu no passado, nas viagens que a gente fez, então a gente acredita que não é muito diferente hoje também. Né? Vai dar certo, né? Vai dar certo, né, Joel? Então é isso. Olha, já está encerrando aqui o programa. Algo mais a mencionar aí, Joel, do projeto? Acho que é isso, né? Não, é isso. Contemplamos tudo. Foi destacado aqui exatamente sobre esse projeto. Ele promete chamar a atenção. Serão, então, portanto, 2 anos aí de execução, né? 24 meses aí para percorrer o estado do Paraná. Primeiro um contorno, né? Todo ele no estado, depois um pouquinho mais para o centro, até então movimentar
todas as cidades aí do interior. São 399 municípios que o professor Joel vai visitar. Vai conhecer um pouco dessas histórias, vai conhecer um pouco dessa arte, dessa cultura, daquilo que a cidade tem de melhor a oferecer também. E com toda certeza vai reunir realmente um excelente material aí para o futuro. Obrigadão, viu, Joel, pela presença. Valeu, hein? Sucesso, tá? Eu que agradeço. Vai com força e coragem ali, né? E no decorrer do percurso nós vamos enviando material para vocês. Pode ser, vamos, isso mesmo. Estamos em tal cidade hoje, estamos vendo tal coisa. Que é legal. Vocês vão acompanhando aí também. Muito bom. Até a próxima, hein? Obrigado, Valeu. bom dia a todos. Isso.